Você se perguntou por que falamos o português de forma tão diferente em cada país da CPLP? Para você entender, fica até o final do vídeo. Você me acompanha aqui no canal 41, eu sou o Nundalino. E me segue nas minhas redes sociais, vão estar aqui embaixo. Nós vamos falar sobre a origem do sotaque, vamos falar sobre os 9 países da CPLP. Por que os sotaques são tão variáveis? Brasil, Angola, Moçambique, inclusive Cabo Verde é um país muito interessante de se explorar as suas variações de sotaque. Se você quiser entender mais, se você quiser saber mais sobre a cultura, fica até o final do vídeo e te convido a se inscrever no canal, como sempre, né? A Comunidade dos Países da Língua Portuguesa é uma organização internacional que reúne países que têm o português como língua oficial ou co-oficiais. Essa comunidade abrange um vasto território, desde Portugal até Timor-Leste, passando por países da África e da América do Sul. Países co-oficiais de língua portuguesa só tem um na CPLP, que é a Guiné Equatorial, que tem como oficial o seu idioma, o espanhol. A diversidade de sotaques na língua portuguesa é uma riqueza que reflete a história, a cultura e a identidade dos países da CPLP. Embora os sotaques possam criar algumas barreiras comunicativas, elas também são um elemento fundamental para a construção de uma identidade cultural comum. Como a gente vê, é muito comum você ir para uma região de um determinado país e você conseguir diferenciar as pessoas graças ao sotaque. Por exemplo, se você for numa região metropolitana como São Paulo, lá você vai encontrar uma variedade de pessoas de regiões diferentes, de culturas diferentes. Não falo só brasileiros, eu estou falando também estrangeiro, como por exemplo você vai encontrar angolano, você vai encontrar moçambicano, você vai encontrar santominho, cabo-verdiano, congoleses e todos eles vão falar português. Alguns sabem falar português, outros não. Mas os que saberem falar português você vai conseguir diferenciar se eles são paulistas, se eles são carioca, se eles são angolanos, assim sucessivamente. O sotaque não é apenas uma característica da fala, mas um reflexo da história, cultura e identidade de cada povo. Vou deixar vocês aqui bem situados para vocês entenderem. Claramente o intuito desse canal aqui é mostrar para vocês coisas complexas de forma mais simples. Eu gosto de falar aquilo que o povo entende. Por isso que a gente não vai voltar tanto assim na história, mas vamos dar uma recapitulada básica para vocês conseguirem se situar no futuro que a gente vai abordar aqui hoje. A história do português como língua falada em diversos continentes está intrinsecamente ligada à expansão marítima portuguesa iniciada nos séculos XV e XVI. Essa aventura náutica, movida pela busca por novas rotas comerciais e riquezas, levou a língua portuguesa para além das fronteiras de Portugal, deixando um legado linguístico que perdura até os dias de hoje. Crédito esse que também podemos deixar aos jesuítas e algumas outras entidades religiosas que conseguiram transmitir o português claramente para os nativos daquela região. Por exemplo, em Angola, quando os portugueses chegaram aqui no Zaire, no século XV, eles vieram com alguns jesuítas, alguns padres, párocos e tudo mais, que ensinavam português na comunidade. Inclusive, ao ensinar o português, introduziram o cristianismo dessa forma. Com o andar da carruagem, as coisas foram mais crescendo. Isso aconteceu em toda a região que já foi colonizada pelos portugueses. Quer seja Brasil, Moçambique, Cabo Verde. Vamos se situar na história moderna, na história realmente que vocês vão conseguir entender. É muito fácil você ver uma ucraniana, é muito fácil você ver um português, é muito fácil você ver um angolano, é muito fácil você ver um russo a falar em português do Brasil. Vamos pegar um exemplo bem prático. Uma ucraniana, se estiver a falar português do Brasil, você vai conseguir notar que ela é estrangeira e que realmente esse sotaque é da Ucrânia. Uma estadunidense também realmente você vai falar, olha, norte-americano, esse sotaque aqui, falando gringo. A gente já assemelha logo que, por mais que ela fala português, não deixa de ser um sotaque muito forte de pessoas provenientes dos Estados Unidos da América, da Rússia. E assim os sotaques vão crescendo. Quando nós estamos a pegar esse exemplo para levar numa escala maior, como por exemplo uma determinada região que pode ser considerada como país, como o que aconteceu em Angola, Moçambique, Cabo Verde, as coisas se expandem mais ainda. Entre elas acaba se criando mais origem de sotaques. E claramente os sotaques foram evoluindo consoante o tempo. Um exemplo é o Brasil. O Brasil é uma das regiões, na verdade não é uma das regiões, é a região que fala o português diferente de todo o território lusófono. O português brasileiro consegue se sobrepor sobre aquilo que realmente é o português de Portugal. Claramente vocês já conseguiram notar diversas vezes que eu tenho um sotaque e um vocabulário mais inclinado para o vocabulário português do que realmente para o vocabulário brasileiro. Para quem me acompanha há bastante tempo, está conseguindo ver que eu estou pegando um bocadinho de sotaque brasileiro, misturando com sotaque português e juntando com sotaque angolano, e fica uma coisa maravilhosa.
quando nós estamos a falar de diferença entre sotaques, não quer dizer que o povo não se entende. Claro, interfere um bocado na comunicação e muitas das vezes a gente acaba não entendendo realmente o que o outro está a falar. Isso se aplicando se vem de um outro país. Como, por exemplo, os brasileiros quando vão para Portugal não conseguem entender claramente, os portugueses falam muito rápido. Tem aquela questão toda da sílaba, a gente não vai tratar disso aqui. Temos toda uma matéria, mas não vamos tratar isso aqui. Um exemplo bem prático que a gente pode pôr, por exemplo, é grama. No vocabulário brasileiro é relevado, mas no vocabulário português é grama. Consegue entender a diferença? Mesmo a conjunção de alguns verbos também vocês conseguem notar grande disparidade. E as expressões idiomáticas variam de cada país. Aqui Angola, Moçambique, Cabo Verde, as nossas gramáticas são de português de Portugal. Tanto nas instituições quanto nos materiais didáticos são todos um parâmetro de português de Portugal. Os diferentes sotaques podem sim interferir na comunicação muito entre países. Por exemplo, eu já vi diversas vezes gente aqui nos vídeos reclamando sobre moçambicanos, né? Lá no canal principal, reclamando sobre moçambicanos, que os moçambicanos às vezes falam, na verdade eles falam um pouco diferente dos angolanos, os angolanos falam um pouco diferente dos moçambicanos e existe um grande preconceito, se assim podemos dizer. Os moçambicanos não conseguem, tem palavras que eles não falam todos os dias, né? Por exemplo, arroz é arroz, carro é caro, muitas das vezes, né? E isso acaba influenciando um pouco. Os portugueses, quando chegaram aqui em Angola, tinham a intenção de ir para as Índias. Quando se instalaram depois de muitos anos, eles começaram a criar assentamentos que realmente cresciam naquela época. Nela desenvolveram-se cidades, vilas, e todo aquele povo que estava ao redor daquela vila conseguiu aprender o português mais depressa do que outras regiões. E com o andar da carruagem, os sotaques foram se aprimorando até chegar num sotaque slim, que até agora a gente não vê um crescimento assim tão abrangente de 200, 300 anos. Mas regiões que estavam muito mais distantes dos assentamentos portugueses acabaram não aprendendo tanto o português, ficaram só com as línguas nativas deles. E isso acaba influenciando um pouco hoje em dia na nossa comunicação. Por exemplo, existe uma região Mochigo aqui em Angola que fica muito longe. Mano, é muito longe, sabe? É muito longe. E lá tem seu idioma, eles têm suas etnias. E para quem não consegue falar um português terra a terra, ir para aquela região vai ser um bocado complicado. É claro, se for para a vila que os portugueses deixaram lá, se for para regiões mais urbanizadas, as coisas serão um bocado mais diferentes. Mas se forem para regiões mais distantes, não vão conseguir se comunicar. É normal. É porque a evolução da língua portuguesa, a evolução do próprio português em si, evolui consoante a prática. Numa região que não pratica o português, não tem como evoluir. Uma das coisas que interferiu muito no nosso idioma, que é o português, que é uma herança portuguesa que nos deram, que hoje em dia conseguimos se comunicar, é as línguas nativas, as línguas locais. Muitas gírias, na verdade, todas as gírias de um país é proveniente das línguas nacionais. As línguas nacionais têm um forte impacto no português. Por exemplo, é impossível um angolano falar uma frase inteira com um angolano igual sem utilizar uma gíria nacional. Eu diversas vezes já utilizei bué, por exemplo, mboa, garina, cassete, ui. São palavras que realmente vêm da nossa língua nacional. Então isso acaba criando um pouco de preconceito, principalmente quando a gente está a falar sobre outros países. Crioulo, Cabo Verde. O Cabo Verde tem um português um bocado muito inclinado para o português de Portugal realmente. Eu acredito ainda que em todas as colônias, Cabo Verde é que tem maior inclinação, né? Do jeito que eles engolem algumas sílabas, tudo é Portugal. Só que eles, ao falar, você consegue notar alguma inconsistência daquilo que realmente é português de Portugal. Eles têm o crioulos que acabam misturando juntamente no português dele. Isso é bonito. Eu acredito ainda que a língua crioula de Cabo Verde é uma das mais lindas que nasceu. Mano, é Fênix. Vamos falar que é Fênix. As músicas são muito lindas. Resumindo esse ponto, a região interfere no seu sotaque. A região interfere naquilo que realmente você se comunica, na forma de falar, no modo de falar. E isso é bom, porque acaba sendo uma identidade. Quando eu vejo um brasileiro falando, agora eu já estou conseguindo pegar de que região. Isso é muito legal, porque a pessoa não se perde. E é uma boa abordagem para as pessoas se situarem realmente de onde elas vêm. É uma identidade cultural. Não há motivo de ter vergonha nenhuma sobre as variações de sotaques em Angola. A gente já reagiu diversas vezes de sotaques diferentes. O que importa é a gente se comunicar e entender. E realmente, se você fazer preconceito com a língua do outro, é claro que
alguém vai fazer preconceito também com com o seu próprio idioma. Uma coisa bem interessante é que nós que gostamos de falar com pessoas de outra cultura, que queremos entender outras culturas, devemos nos adaptar consoante o que o outro fala, consoante o que realmente aquela pessoa quer se comunicar. Nós não podemos moldar a pessoa dizendo que não, olha meu parceiro, você tem que começar a falar português, por exemplo, moçambicano. Eu fico apertando muito no moçambicano porque o português deles é muito notório, sabe? O R, a falta de R, a falta de algumas letras a mais é muito notório. Mas na escrita é certa, mas só que na expressão é muito notório. Estão errados? Não estão errados. Isso tem a ver com a cultura deles, isso tem a ver com a língua nacional deles. E foram sendo moldadas desse jeito. Se vocês verem regiões mais desenvolvidas pelos portugueses, o português é muito mais duro, é muito mais parecido com o de Portugal do que outras regiões. Como, por exemplo, Cabo Verde, que foram buscar pessoas de uma outra região, foram trazer até em Cabo Verde, porque era um assentamento marítimo e blá, 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 blá. O futuro do sotaque. O futuro da língua portuguesa. É um vídeo que a gente vai explorar noutrora, mas eu vou dar aqui uma recapitulação porque é um ponto que eu queria já deixar aqui como um gancho para um outro vídeo e que quero que realmente vocês entendam. Brasil e Portugal estão numa grande disputa invisível sobre qual português vai perdurar. Existe um grande déficit na taxa de natalidade português já faz tempo. E a taxa de natalidade, o crescimento populacional brasileiro só vem crescendo, quer seja pelos imigrantes, quer seja pela taxa de natalidade. Onde tem 11 milhões de portugueses e onde tem 240, 215 milhões de brasileiros, é claro que os brasileiros vão vencer. Agora, telefones antigamente vinham formatados com português de Portugal. Hoje em dia é uma realidade que a gente vê totalmente diferente. Antigamente, quando a gente pegava um telefone com português de Portugal, você tinha a opção de mudar. Hoje tem telefones que vêm especificamente com português do Brasil. Agora a gente consegue ver em alguns programas, eu por exemplo que trabalho com programas de software, tem programas que já vêm formatados com português do Brasil. E boa parte dos tutoriais que tem na internet para você aprender, materiais didáticos que ensinam tutoriais assim físico, são português de Brasil. E isso acaba influenciando e deixando de parte um bocadinho na tecnologia a influência que o português de Portugal tinha. Hoje em dia, mais influente na minha opinião, e o que realmente a gente consegue ver é português do Brasil, porque o Brasil tem maior população, o Brasil são líder número 1, a presença deles na internet, e claramente a gente consegue ver principalmente porque que o português de Portugal está a se perder. É graças aos próprios portugueses que tentam se adaptar ao inglês, abandonam totalmente o que realmente lhes pertence. Isso acaba também nos afetando. Só que para quem é angolano, para quem é moçambicano, cabo-verdiano, santomínio, guinense, cara, a gente pensa e fala, é mais legal assim, a gente se sente incluso, porque hoje em dia todo mundo quer trabalhar com a internet. E se você quiser trabalhar com a internet, é claro que os conteúdos vão ser direcionados ao público brasileiro. Também gasto para um outro vídeo. Por que Brasil? É um vídeo que vai sair logo. E eu espero que vocês tenham entendido um bocadinho sobre o que a gente acaba de explicar aqui. Vamos valorizar a diversidade linguística. Provavelmente isso nunca vai acabar. Então, de nada adianta a gente conseguir se impor sobre a identidade linguística da outra pessoa e a gente esquecer da nossa própria. Então, mano, você pode falar a língua portuguesa do Brasil, de Portugal, de Angola, de Moçambique. O importante é você valorizar toda a diversidade linguística. E realmente, sem a diversidade linguística, a gente não teria uma identidade. Todos nós teríamos que portugueses, e graças à identidade linguística e graças a essa variação de sotaque que realmente existe nas nossas palavras, no nosso dia a dia, aquilo que a gente se comunica no nosso dia a dia com o povo da nossa cultura, povo da nossa região, realmente aquilo que faz sentido no final do dia. E de alguma forma vamos valorizar isso de um jeito a não se perder. Cara, eu não estou aqui para fazer coisa chata, nem mostrando gráfico, mostrando exemplo. Eu quero falar realmente aquilo que está aqui no peito. Vamos valorizar a diversidade cultural. Um dos países que tem mais sotaques diferentes na língua portuguesa é o brasileiro. Cada estado tem um sotaque diferente. Aqui em Angola é idem, cada estado tem um sotaque diferente. O melhor sotaque, na minha opinião, fora o de Benguela, é aqui embaixo da Huila. A Huila tem um sotaque dos deuses, sabe? É um sotaque agradável de ouvir, naquilo realmente não sotaque.
Mas deixa para trás os outros sotaques? Não, não deixa para trás. Os outros sotaques das outras regiões é a identidade deles. E eu valorizo isso, respeito isso. Aprendendo mais, crescendo mais, conhecendo mais. Cara, não tem como eu não valorizar a diversidade cultural, porque realmente é aquilo que nos faz ser angolano, é aquilo que nos faz ser brasileiro, é aquilo que nos faz ser português. Até mesmo em Portugal tem a variedade de sotaques, sabe? Então isso é lindo, mano. Português é lindo. Esquece, é lindo. Entre todos eles, o português mais difícil de entender, eu acredito que todo mundo irá falar que é português de Portugal, porque tem muita regra. Na verdade, eu falo também que é português de Portugal, tem muita regra. Mano, tem muita regra. Mas não deixa de ser lindo. O mais fácil de entender, na minha opinião, é o português brasileiro. É muito fácil de entender, né? Porque tem aquela musicalidade que os brasileiros têm uma particularidade muito... Cara, esquece. Então é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Você me segue aqui no canal 41. Eu sou o Nundalino. Se inscreva no canal. Nos vemos na próxima. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o vídeo de hoje, sobre o tema. E nos vemos na próxima. Tchau.